Os arcos principais são aqueles que normalmente são considerados o auge de cada anime, onde o mangaka escreve com uma caneta em chama e com a inspiração à flor da pele, como em Naruto, o arco de Pain, Hunter x Hunter com o arco das formigas quimera, ou até mesmo Kuroko no basquete com o arco do torneio do inverno. Mas só que às vezes esses mangaka ficam tão inspirados que cometem certos erros que podem deixar esses arcos ainda mais absolutíssimos do que eles já estavam. E olha que não são erros básicos, mas sim erros grosseiros. Por isso, nesse vídeo decidi listar o erro de cada arco principal dos animes. Se você gostar, deixa o like e vamos começar com um dos grandes anime, um dos Big 3 dos anime, que é Naruto. Sim, Naruto cometeu um erro no arco do Pain, que eu acho tanto que burrice da parte do Kishimoto, que é ninguém morrer. Mano, o arco do Pain é praticamente o maior arco de Naruto, e até tem pessoa que diz que Naruto na verdade acabou nesse mesmo arco, e o resto era só algo para complementar a sua história. Até eu mesmo também concordo com isso, porque esse arco praticamente foi o maior arco, ou é o arco que o Kishimoto teve a maior inspiração. Só que aquele que estava para ser o maior arco de Naruto se tornou o arco mais bucha que eu já vi. Como que simplesmente ninguém morre no maior arco? Cadê o peso emocional? Eu sei que teve morte nesse arco, como do Kakashi, da Mizune e de outros caras que morreram em prol de Konoha e que não queriam mostrar onde Naruto estava, mas só que o real problema desse arco foi que Kishimoto transforma Naruto em Dragon Ball e revive todos bem no final. A morte do Kakashi, me atrevo a dizer que se equipara à mesma morte do Jiraiya em peso emocional, e essa morte certamente foi uma morte muito simbólica, que certamente deixou você com lágrimas à beira dos olhos. Mesmo que a Mizune nunca teve um destaque assim tanto que bom na série, até essa morte também teve um meio que um emotional point, mas só que do Neida tudo isso foi jogado no lixo e fez daquele que seria o maior arco em apenas um arco genérico para transformar o Naruto em herói da vila. Que o arco foi bom, foi, mas isso não apagou o erro do Kishimoto em querer transformar Naruto em Dragon Ball, assim meio que do Neida. Por isso que em toda a trajetória de Naruto praticamente só teve duas mortes que teve assim um grande emotional point, a do Azuma e a do Jiraiya, e o resto é seu resto, porque onde seria o maior arco de peso emocional, Kishimoto decidiu reencarnar o Akira Toriyama, que Deus tenha, e transformar o Nagato nas bolas de cristal, lá ele 1000 vezes sem juro. O próximo anime que cometeu um bom erro no seu arco principal é Kuroko no basquete. Mano, que eu tava ansioso pra ver o Akashi em ação, sério, não tá escrito, mas só que do Neida o Naruto foi parar pra dentro do universo de Kuroko no basquete. Quando a série estava na sua última partida, estava tudo de boa, mas só que do Neida o Kuroko foi perguntar para o Naruto como se usa o discurso no jutsu para estragar um dos maiores antagonistas que eu já vi no mundo dos anime, o Akashi. Eu sei que o rumo da história era mais que óbvio, que era libertar o Akashi do seu lado terrível e tal, mas pelo menos esperava um spin-off ou um filme qualquer. O cara simplesmente fez o autogol para mostrar quem que manda nos seus companheiros. O cara forçou a entrada na zona e ainda assim conseguiu ativar o Bluetooth dentro da zona para se tornar um jogador mediano e genérico. O Kuroko ainda vem com essa: ah não, aquele Akashi não era perigoso, mas sim esse aqui é. Mano, vai tomar no cu. O cara pode haver 10 passos no futuro, como que o cara que só faz bons passes vai ser melhor que um cara que tem o Sharingan da Shopee. Por isso que o maior erro do Kuroko no basquete foi utilizar o discurso no jutsu em um personagem que era perfeito da sua forma, simplesmente o melhor antagonista. E se você analisar com cautela, verão que a mesma coisa que aconteceu com o Obito foi acontecer com o Akashi, vilão bom, mas só que do Neida se tornou um personagem bosta e genérico. Só que diferente do Akashi, o Obito ainda teve assim um emocional point ao salvar o Naruto e o Sasuke e se candidatando para jogar ele mesmo no Vasco. Agora vamos falar de um anime que não cometeu um erro, mas sim o erro, que é Jujutsu Kaisen. O arco final de Jujutsu Kaisen pode ser considerado o auge do anime clássico, mesmo que eu ainda tenha minhas dúvidas quanto a isso, porque eu acho o jogo do Abate e o arco de Shibuya muito melhor. Aumente o jogo do Abate, mas vamos levar em consideração a opinião mundial. E o erro que o GG cometeu nesse arco foi o roteiro descarado. Viado, que GG abusou do roteiro nesse arco não tá escrito. Em outros animes, quando o seu mangaka vai usar o roteiro malevolente para quebrar a lógica, ele usa e depois deixa passar uns 50 capítulos ou mais para poder usar de novo esta mesma técnica, ou seja, é um Omnitrix. Você usa e precisa de tempo para recarregar e usar de novo, mas só que o GG ele usava capítulo após capítulo. O que o Sukuna foi salvo pelo roteiro nesse arco, mano, não tá escrito. E só para não deixar passar a oportunidade, vídeo falando mal do Sukuna aqui no card em cima ou aqui no link na descrição. Clica lá que o vídeo tá muito da hora. Quando o Sukuna foi lutar com o Iguruma, era praticamente game over pro Sukuna, mas só que do Neida o cara quebrou a lógica da maioria
maior arma de Jujutsu Kaisen, que é a espada do carrasco, a espada que te mata só de tu encostares o dedo. Do Neida, a maior arma de Jujutsu Kaisen, ficou bucha no lado de Sukuna. Ele caiu dentro do domínio do Yuta, que tinha o acerto garantido, ou seja, faças o que fizeres, o ataque vai te acertar de uma forma ou de outra. Mas só que do Neida, o Sukuna vem com a lógica de ativar o domínio simples dentro do domínio de outro personagem. Mas o que foi explicado anteriormente é que você precisa ativar o domínio simples antes de você for pego pelo domínio de outro feiticeiro. Ou seja, você não pode levantar o teu escudo quando o fogo do dragão já te pegou. Você primeiro levanta e depois o fogo vem. Aí sim tem sentido. E quando Sukuna foi imitar o Gojo em destruir e reconstruir o seu cérebro, aí eu achei pior caso de roteiro forçado que eu já vi. Como que alguém que nunca ouviu falar disso e só viu a série de raspão já vai poder imitar uma técnica extremamente complicada e letal de se fazer com apenas uma explicação básica. E nem vem, não, o Sukuna é um gênio, porque isso tá mais pra um caso de roteiro forçado do que outra coisa. Agora, para finalizar o nosso vídeo, vamos falar de um arco que eu não sei se é o principal, mas por ser o mais aguardado do anime clássico, vou considerar como o principal do anime clássico, que é Bleach. E esse caso é o arco de Karakura. O arco de Karakura pode-se dizer que é a guerra de Marineford em Bleach, e certamente dos arcos mais aguardados e que formou muita aura no anime clássico, porque aqui não decidi incluir o arco da guerra dos 1000 anos, sendo ele o arco principal se considerar um anime assim como um todo, mas que o arco de Karakura foi Absolute Cinema, sério, não tá escrito. Para mim, todas as melhores lutas se encontram nesse mesmo arco. Mentira, na guerra dos 1000 anos. Ichigo Emo vs Aizen, Gin vs Aizen e outras lutas que foram muito Absolute Cinema. Mas só que tem um pequeno erro que também não é um erro, mas sim o erro, que é filler. Mano, eu sei que em Bleach tem filler, mas justo num arco mais aguardado, todo mundo já estava ansioso para ver a luta do Ichigo vs Aizen. Mas quando justo o cara acusa olhares do Neida, um filler nada a ver de 32 episódios. Mano, 32 episódios, isso é um filler ou um anime comum dessa geração? Porque para quem não sabe, na geração antiga, o mínimo de episódio que um anime deve ter são pelo menos 26 ou mais, diferente de hoje em dia que é 12 ou menos. Mas me diz aí, quem faz um arco de 32 episódios e tudo filler? E isso não é tudo, tem um ano que Bleach completou um ano só exibindo filler, mas isso também é tema para um outro vídeo. Mas na maioria dos arcos de Bleach, o problema nem é o anime em si, ou a história, mas sim os filler, porque o estúdio Pierrot não coloca filler em luta genérica ou um momento nada a ver. Os caras querem colocar em um momento extremamente importante. Os caras querem colocar justo na luta mais aguardada. Mas quem coloca justo na luta principal do anime? Porque mesmo que em Naruto, quando era pra meter filler em uma luta importante, eles disfarçavam bem. Tipo quando o Gai foi lutar contra o Madara, em vez de colocar um filler qualquer, os caras botaram um filler da história do Gai. E muita gente não sabia ou não sabe até hoje que aquilo era um filler. E sim, é um filler. Agora cortar Ichigo vs Aizen para colocar um mini arco dos Banto ou Bleach na versão Aladdin nem tem ofensas à altura. Deixa o like e